Então, dando continuidade ao processo que a gente estava fazendo ali, né, a gente estudou sobre o laboratório, sobre os EPIs, sobre as vidrarias que existem no laboratório, né, os materiais que a gente utiliza para fazer pesquisa, para fazer alguns experimentos. E a gente também fez ali a produção de uma lâmina, a lâmina conseguiu observar no microscópio, e a gente viu ali no tecido vegetal, na gema apical de uma araucária, né, a gente observou partículas, né, unidades menores que são as células. Né. Pois bem, em 1665, o cientista Robert Hooke, ele estava tentando entender por que a cortiça, né, que é aquele mesmo material que é feita a rolha que a gente usa para fechar a garrafa de vinho, esse material era ele flutua, né, ele tem uma boa flutuabilidade. Né, e ele queria entender do porquê disso. Né, e quando ele cortou lá, né, fez algo muito parecido com o que a gente fez na construção da lâmina ali, né, ele analisou aquilo no microscópio, ele viu que existiam pequenas unidades menores, né, que na verdade posteriormente ele foi se observar que eram na verdade paredes de células vegetais. E a partir desse nome célula que ele deu para aquilo que ele estava observando, surgiu a concepção de célula, né, ou seja, um novo mundo, né, microscópico que a gente começou a observar, né. E isso muda completamente a nossa percepção, não só do mundo como um todo, mas como sobre o nosso próprio organismo, né? E como são complexas as interações que existem, né? Que afetam o nosso organismo diretamente. Então agora a gente vai ver, né? Claro, o exemplo que eu vou estar lhe dando aqui é uma célula animal, né? Posteriormente a gente vai estar trabalhando as diferenças entre célula animal e vegetal, né? Que é uma coisa muito importante. Então agora a gente olhando uma célula animal e identificar quais as principais estruturas que a gente consegue observar, né? Essencialmente, a gente coloca essas células no microscópio, né? Claro que os microscópios que a gente usa hoje em dia para conseguir enxergar as estruturas celulares são microscópios de varredura atômica, microscópios muito mais potentes que os microscópios convencionais que a gente tem, às vezes, no laboratório comum, né? Universidade, numa escola. Então vamos lá, né? E é interessante a gente comparar a célula humana como se fosse um organismo humano, né? Tipo, ela tem uma central de comando meio equivalente ao nosso cérebro, né? Ela tem um aparelho digestivo, ela tem um centro de respiração, um centro de produção de energia muito semelhante ao nosso organismo, só que, claro, numa escala microscópica. Né? E interessante que o nosso corpo é formado por bilhões e bilhões de unidades dessas células, todas elas com esses aparatos internamente. Né? Então vamos lá. Equivalendo ao cérebro nosso, né, que seria mais ou menos a central de informação do corpo, né, onde estão também localizados algumas glândulas muito importantes também, né, cerebelo, bulbo e tudo mais, a gente tem um núcleo celular, né, que é onde toda a informação de como a célula ela vai se dividir, como que ela vai se comportar em relação ao controle de água que tem dentro dela, em relação ao controle de temperatura, todos esses processos eles vão estar sendo comandados pelo núcleo celular, que é onde está o DNA, ou seja, toda a informação que constrói um ser humano, ela está presente no núcleo de todas as células que compõem esse ser vivo, né? Ou seja, todas essas pequenas unidades que compõem um animal, por exemplo. Tendo um núcleo, né, esse que eu acabei de definir para vocês, próximo ao núcleo a gente tem o retículo endoplasmático granuloso. Por que ele é granuloso? Né? Porque a gente tem o retículo endoplasmático granuloso e o não granuloso. Né? E qual que é a diferença essencial dos dois? Que o granuloso ele é cheio de ribossomos, né? Que também é outra estrutura fundamental para o nosso corpo, né? E claro, para as nossas células. É interessante falar dos ribossomos, né? Que eles que são os grandes construtores do corpo, ou seja, quando a gente pensa num organismo humano, né, ou um animal, ou seja, também de um vegetal, a gente tem estruturas nas células que elas vão estar montando as peças que constroem esse corpo. Né? No caso dos ribossomos, eles são as estruturas que montam as proteínas. E toda célula humana ela é composta por proteínas. Né? Então, na verdade, o material mais abundante do corpo humano talvez sejam as proteínas. Né? Então, aí vem a grande importância dos ribossomos. Né? E o retículo endoplasmático granuloso, tendo os ribossomos,
A especialidade deles, então, acaba se tornando a síntese proteica, ou seja, a construção de proteínas, né? Passando para a região mais externa, em relação ao núcleo da célula, a gente tem o retículo plasmático liso, ou não granuloso, né? E o nome já, por si só, já fala, né? Então ele não tem ribossomos, então a síntese dele vai ser de outro material, também essencial para o nosso corpo, que também são os lipídios, no caso gorduras, por exemplo, gorduras que vão ser usadas na construção das membranas da célula, né? Gorduras que vão ser utilizadas na produção de hormônios, né? E também temos talvez, uma das ferramentas que mais impulsionou o processo evolutivo da nossa espécie, que é a mitocôndria, né? Ou seja, quando a gente fala em respiração, na verdade toda a respiração do corpo humano, ela ocorre na mitocôndria, né? Na verdade os pulmões, através dos alvéolos lá, da hematose, ali só ocorre a troca gasosa. Na verdade, depois que o corpo absorve esse oxigênio ele vai ser direcionado para a mitocôndria, onde também vai ser usada a glicose, ou seja, o alimento que a gente consome, né, ele é transformado em glicose no corpo e é quebrado dentro da mitocôndria. Então é como se ela fosse uma grande usina do corpo, a usina que produz energia do corpo, né? E é muito interessante porque toda a nossa capacidade energética ela foi aumentada devido à presença da mitocôndria, né? E é interessante pensar talvez no processo evolutivo que fez a mitocôndria parar, né, ser englobada dentro de uma célula eucariótica, né, que é essa célula que a gente está vendo aqui. E lembrando também, isso é muito importante lembrar, que célula eucariótica são as células que possuem a membrana protegendo o DNA, né? Diferente das células procarióticas, que são células que não têm a membrana nuclear. Então, só para a gente trazer essa lembrança que é importante no entendimento do conteúdo, né? Dando continuidade aqui, a gente tem o complexo de Golgi, que seria semelhante a uma central logística da célula, né? Porque ela é responsável por empacotar os materiais e distribuir eles ao longo do organismo, né? Para fora da célula, para outros tecidos, quanto para dentro da própria célula, né? E tanto é que os processos digestivos da célula, né, eles estão ligados ao complexo golgiense, né? Ou seja, quando a gente vê essas bolsas, né, essas vesículas, a gente começa a ver que essas vesículas, na verdade, elas acabam sendo responsáveis pelo processo digestivo, né, fazendo a digestão celular, né, ou seja, de todos os produtos, né, porque se a gente pensar que a célula, ela também é como se fosse um microcorpo, né, ela tem digestão, ela tem respiração, ela tem uma central de comando. Quando a gente pensa em tudo isso está tendo processos ali dentro, né, tem energia circulando, oxigênio, potássio, cálcio, e isso provoca resíduos, e esses resíduos eles são expelidos da célula através dessas vesículas, né. E agora, talvez eu penso ser um assunto muito interessante, né, porque a gente está no meio de uma pandemia e o principal, né, na verdade a única forma de infecção do vírus e a forma que o vírus ele se reproduz nas células é ele conseguindo acessar a membrana da célula, né? Ou seja, então a gente vai estar falando agora da membrana plasmática celular, ou seja, não a parede, né, mas a membrana que determina o espaço celular, é a membrana plasmática também que ela acaba também, né, dando o espaço, né, determinando a quantidade de citoplasma, todo o espaçamento dessas organelas dentro da célula. E quando a gente fala da membrana, a gente olha para a membrana, a gente tem que lembrar que é ela quem controla tudo que entra e sai da célula, né? Por isso aí, voltando a lembrar do vírus, né? Mas já vamos dar um toque mais amplo nisso, né? Então, quando a gente olha para a membrana plasmática, a gente vê que ela, na verdade, é uma membrana fosfolipídica, né? Quando a gente fala a palavra lipídico, a gente está falando de gordura, né? Ou seja, esse lipídio, essa gordura, ela tem exatamente essa intenção de controlar a entrada e saída de certas substâncias. Então, por exemplo, a gente sabe que lipídios, né, eles são hidrofóbicos, eles têm resistência à água. Então, isso também acaba ajudando a célula a controlar a entrada e saída de água dentro do citoplasma quanto para fora do citoplasma. E é interessante também que a membrana plasmática ela possui várias proteínas de membrana, ou seja, tem a membrana fosfolipídica, né, todos esses lipídios organizados, e entre eles
você tem proteínas específicas que, por exemplo, dão passagem específica para determinados nutrientes ou para água, e até mesmo agora no caso dos vírus, eles conseguem codificar essas proteínas de membrana e invadir a célula, né? E a partir do momento que eles invadem a célula, eles conseguem afetar diretamente o DNA, ou seja, fazer com que esse DNA ele induza a célula a produzir mais vírus. E outra coisa muito interessante, a nossa célula ela tem todo o aparato estrutural para produzir vírus. Então, ou seja, ela consegue produzir proteínas através dos ribossomos, ela consegue produzir lipídios, né, através do retículo não granuloso. E é muito interessante, né, porque essa, na verdade, praticamente é a estrutura do vírus, né? Ele tem um capsídeo, né, uma cápsula lipídica e as proteínas, né, e o material genético lá dentro dele. Então, é até interessante, é por isso que a gente usa álcool, sabão, tudo mais, a gente usa materiais, né, substâncias que elas interagem com essa membrana lipídica do vírus e provoca a destruição dele, né? Por isso que é a importância a gente estar higienizando as mãos e tudo mais, né? E outra coisa muito interessante, né? A gente está comparando a célula com um organismo humano, né? E assim como o organismo humano, a célula também ela tem algo muito semelhante a um esqueleto, né? E no caso a gente chama de citoesqueleto, que no caso é o esqueleto celular, né? Que são ramificações proteicas, né? Ou seja, são proteínas mais rígidas que dão um formato às células. E é interessante, a gente não pode generalizar o que é célula, né? Porque a gente tem células do tecido nervoso, do adiposo, então a gente tem vários tipos de células no nosso organismo, né? E a gente também tem células que elas vivem em constante reprodução, em constante mitose, né? Elas vivem se dividindo, e células, por exemplo, os neurônios, que já não sofrem tanta processos mitóticos que nem uma célula, por exemplo, da pele, né? Que está em constante crescimento, constante renovação, né? Isso é uma coisa muito interessante de destacar também. E também os microtúbulos, que são estruturas que vão auxiliar no processo de divisão celular, né? Claro que a partir, né, isso é muito interessante, a gente está falando do material, né? Porque, claro, toda essa informação que eu estou falando para vocês aqui, ela também está presente no material. Tem uma figura, uma imagem muito bonita lá para vocês estarem associando a essa explicação que eu dei para vocês agora. E mais do que isso, né, vocês, como é uma videoaula, vocês podem estar voltando o vídeo diversas vezes, né, para vocês estarem associando as partes que estão no livro e a identificação que eu fiz aqui com vocês nessa videoaula. Então, é interessante a gente destacar também em relação ao livro didático que a gente está vendo os conteúdos e às vezes, né, o professor, às vezes, é normal às vezes a gente lançar uma informação que às vezes ainda não consta no material, né? Então, qual que é a ideia, né? É sempre vocês terem a percepção que o material ele é progressivo, ou seja, a gente vai complementar essas informações no decorrer da aprendizagem. Até porque, para que você em casa, né, o aluno no caso, você tenha essa capacidade de, aos poucos, entender o processo de aprendizagem, o processo da própria evolução, não só do conhecimento, mas em relação ao ensino de ciências também. Que ele também segue um processo evolutivo, a gente vê desde da concepção da matéria, das substâncias, até os organismos mais complexos do planeta, que no caso somos nós, né? Então é muito interessante a gente não se desesperar em relação a certas palavras que são ditas, a certos conhecimentos, porque com certeza esses conhecimentos nos outros níveis, nos outros volumes, nos outros anos, eles vão ser contemplados com certeza. Isso é algo bastante importante a gente destacar enquanto a gente estiver usando o livro didático com o auxílio das videoaulas, né? Beleza? Então aqui uma diferenciação muito importante da gente entender é a diferença entre célula animal e célula vegetal. Vocês repararam que na nossa videoaula sobre a gente estava montando a lâmina, a gente usou células vegetais, né? E é interessante destacar isso, que é muito mais fácil a gente conseguir produzir uma célula de um vegetal do que uma célula de um animal, né? Até pelo trabalho de você cortar as estruturas que são muito pequenas e tudo mais. Então, o fato de a gente estar usando célula vegetal significa também que é mais prático, né? E também não afeta tanto assim os conceitos bioéticos de você estar manipulando animais que você está usando em aulas, né? Que é um assunto que levanta muita discussão dentro da biologia. Então, voltando aqui, a gente está diferenciando uma célula animal, né?
e uma célula vegetal. Então, quais são as principais diferenças, as essenciais diferenças entre essas duas células, né? E aqui é interessante, porque a gente começa a entender o que são seres autótrofos e seres heterótrofos, né? Ou seja, a principal ferramenta que as plantas têm, ou seja, a célula vegetal tem, que permite que ela seja um ser autótrofo, são os cloroplastos, que é onde vai acontecer todo o processo de absorção de energia solar para a produção de alimento para a célula, né? Ou seja, o processo de fotossíntese, é a síntese a partir da energia da luz, né? Essa é a essencial e principal diferença entre uma célula animal, quer dizer, uma célula animal e uma célula vegetal, né? Além das outras que eu vou estar citando agora, né? Se a gente reparar, quando a gente vê um animal, né, um ser que tem uma célula animal, a membrana, né, a parede, o revestimento do citoplasma, num animal, você tem uma membrana plasmática, né? Se você pegar na pele de uma pessoa, normalmente essa pele ela tem uma certa maleabilidade, ela é elástica, ela é um pouco móvel e tudo mais, saliente às vezes e tudo mais. Quando eu olho para um vegetal, se você for pegar numa árvore, dar um soco numa árvore, o que vai acontecer? Você provavelmente vai quebrar sua mão e machucar seus dedos. Por quê? Porque a célula vegetal ela tem uma estrutura chamada de a parede celular. Então, diferente de uma célula animal, a célula vegetal ela também apresenta uma parede, ou seja, ela é muito mais rígida, né, do que uma célula animal. Outra estrutura que também é importante, né, que a gente, por exemplo, nunca vamos ver uma árvore levantando as raízes e se deslocando até um lago ou até um rio para beber água. Por que as árvores não saem andando por aí para beber água e muito menos para caçar, né? Porque elas têm dentro das suas células reservas de água, ou seja, os vacúolos, né? Quando a gente pensa num cactus, quando você olha a estrutura do cactus, ele é uma planta que parece ter muita água acumulada dentro dele. Então, isso já faz a gente associar que, por exemplo, um cactus, as células elas vão ter muito mais estruturas como essa, né, vacúolos que são capazes de armazenar água, do que, por exemplo, uma planta uma árvore da Mata Atlântica, né, onde tem um índice de chuva, um índice pluviométrico muito maior do que um deserto. Então, isso ajuda as plantas a resistirem a períodos de grande estiagem, né, tipo longos períodos sem chuva. A gente se pergunta como essa planta não morre, né? Porque ela tem reserva de água para conseguir sobreviver durante esses períodos de pouco acesso à água que ela tem, né? Outra estrutura interessante de destacar aqui que as plantas possuem, né, a célula vegetal possui e a célula animal não tem, são os... Acabou, eram só essas. E aqui destacando, né, que uma das organelas que são estruturas que são comuns, né, tanto na célula animal quanto na célula vegetal, são as mitocôndrias, né? Ou seja, tanto animais quanto vegetais, eles respiram oxigênio, né? Isso quebra um paradigma que às vezes a gente pensa que as árvores elas são responsáveis por produzir o oxigênio no planeta. Claro, elas produzem oxigênio como resultado do processo da fotossíntese, mas elas também, na ausência de luz, essas árvores, elas respiram, essas plantas, elas respiram. Ou seja, uma planta, quando ela não tem acesso à luz, ou seja, à noite, né, essa planta começa a só respirar. Ela para de liberar oxigênio e ela começa a só consumir oxigênio. Exatamente por ela ter essa estrutura chamada a mitocôndria, que é onde ocorre a respiração celular. Obrigado e até uma próxima aula.